Havia a piedade, um fruto bom que a Irmandade sempre atendeu muito bem a obra da piedade, até com valores maior do que se dava a construção. E ocorria o quê? Que tinha sobra na obra da piedade e faltava para comprar terreno. Todos os anciãos aí sabem disso. A piedade estava gorda e a manutenção não digo, mas a construção sempre machucada, sempre com pouco fruto. A paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero aqui levantar para vocês o assunto sobre o Luiz Franciscon. Será que ele estaria contente com o modelo de piedade hoje dentro da congregação cristã no Brasil? Será que é mesmo aquilo que ele teria proposto lá no início? Bom, alguns irmãos entrou aí nos comentários falando quando eu postei ali a convenção que vai ter na Assembleia Cristã, né? O nosso irmão Itamar Coutinho está organizando essa convenção e ele entrou ali e falou assim, vai lembrar até a data que Luiz Franciscon iniciou, né, ali, mas a congregação é a verdadeira, que Luiz Franciscon é a verdadeira herança de Luiz Franciscon. Será mesmo que ele estaria contente com o modelo hoje? Eu vou citar, para quem quer saber a verdade, tem que comprar ali a biografia do irmão Itamar Coutinho, que tem os registros, tive o prazer de ver os registros, as cartas registradas, autênticas ali no Instituto Medita Fé, que está em exposição. E peguei na mão as cartas, li as cartas originais, né, que foi conseguidos com dificuldade, dificultoso isso tudo, né? O historiador Itamar Coutinho levantou todos esses dados. E a quem, né, questione, vai ler uma biografia ali tendenciosa, voltada à congregação, que tem por aí. Então, quem quer saber a verdade, tá tudo lá. Mas a gente vai entrar aqui só no detalhe da parte da piedade, né? Obra da piedade. A gente vai ver aqui porque numa das cartas que ele deixou, aqui tá transcrita aqui em português, tá? Mas é da forma original que ele citou o fato. Olha aqui. Quando os irmãos diáconos não tiverem o suficiente para atenderem a obra da piedade, então os irmãos anciães devem orar ao Senhor. Se ele faz saber, faça-se uma coleta especial, ou senão, tira-se do caixa geral, pois não é do agrado do Senhor ter-se dinheiro em bancos. E nossa irmandade, crianças, jovens, velhos e enfermos, sofrer frio ou fome, mesmo que tiver no caixa, não dê para atender construções ou compras de terrenos e algumas necessidades, então deixa-se para outro mês outras coisas, mas não se pode deixar de atender nossa irmandade que está sofrendo. Olha, essa aqui é uma parte muito importante, porque veja bem a situação. Ele, o próprio fundador, por mais que haja divergências, alguns aí, hoje a crítica está de uma certa maneira, que tem gente até que fala que esse homem missionário, claro, com defeitos, como todo mundo tem, saiu deixando família, não foi uma revelação para abrir a congregação, e nem uma revelação, foi assim, ele buscou Deus para saber sobre a missão que ele teria que fazer, sair, deixar a família, deixar uma situação boa de vida, uma pessoa que era bem de vida, sair aí para anunciar o evangelho, veio para cá. Então, tem os defeitos dele, mas veja bem, essa situação da piedade não é o que a gente vê hoje, infelizmente, irmão. A gente está dando conselho aqui, comentando, só fazendo um comentário, uma análise de uma realidade que acontece. E às vezes dentro da congregação tem os outros anciães, ali nas reuniões que levantam, né, colocam pessoas à frente de outros. Aí já vamos entrar em detalhes, né, aqueles que são levantados para estar resolvendo as coisas. Muitas vezes alguns ali não concordam também, mas outros concordam com o modelo que é hoje, né, que a gente viu. A mudança aí da coleta agora única, tirando da piedade para a construção. E aqui está falando até o contrário, tirando da construção para a piedade, que era a vontade de Luiz Franciscon, né, para atender o povo. E nós vimos isso acontecer em plena pandemia, a mudança. Falar que a coleta estava gorda, estava cheia na piedade e faltando para compra de terreno e construção. Como que uma coleta fica cheia?
para a piedade, para ajudar o próximo. Isso não pode nem ser dito, porque as Escrituras falam, né, que, irmãos, a verdadeira religião é essa. O que é o Evangelho, o que é proposto pela graça, ajudar o órfão e a viúva. O que fala na Bíblia sobre o órfão e a viúva são questões de épocas, e naquela época o órfão e a viúva eram aqueles que mais tinham necessidades, né? Porque ficou órfão, ficou viúvo, não tinha hoje as assistências que tem hoje em dia, então tinha que ajudar o próximo. E ali era em evidência esse fato acontecendo muito. As pessoas morriam até mais cedo. Algumas épocas, que são questões de épocas, né? Questões que alguns morriam mais cedo, outras épocas da humanidade durava-se mais até que hoje, as pessoas. Então, acontecia muito essa questão. Aí, tinha essas necessidades. E Deus fala que isso é o amor para com o próximo, a verdadeira piedade, né? Mas vamos continuar aqui. Isso faz parte da caridade. A avareza faz desaparecer a caridade e a piedade. Já veio falando sobre construções, dinheiro em caixa, e fala de avareza. A avareza, olha, a avareza pode estar dentro de cada um, na sua intimidade, na sua casa, no seu lar, no seu pessoal, né, com aquilo que você guarda, que fica acumulando bens, ou dentro de uma denominação, porque ele constrói, pega dinheiro, assim, segura dinheiro, para voltar para o lado de construções, templos, como se Deus tivesse. Você não vai encontrar em lugar nenhum nas Escrituras que Deus se agrada com construções, que você constrói para Ele. Eu sempre cito aqui que eu tive num culto e o pregador falou que tinha que reformar a igreja, porque o melhor para Deus, precisava ter o melhor para Deus. Quando o coração das pessoas está sofrendo, está perdendo a piedade, né? O amor, a caridade, que é espiritual. E isso tudo, irmãos, a gente vê acontecendo assim, como se fosse nada. Porque o povo ainda aplaude, acha bonito muitas das vezes. A gente vai chegar lá nessa questão da construção, que o próprio Luiz Franciscon fala na outra carta. Vamos lá. A caridade é uma das principais partes que o Senhor requer em sua santa palavra. A caridade e a verdade andam sempre juntas. O amor é e a caridade é outra. A caridade é o amor espiritual e o amor é um amor carnal. Isso aqui, né, na visão dele aqui, bem-aventurados somos nós se permanecermos na caridade, que é o amor espiritual. Da minha parte, sempre pus em prática essa parte e não tenho mais responsabilidade, porque quando aqui estiveram os 3 servos, João Finotti, Francisco Romano, Guilherme e Miguel Espina, em 1957, o Senhor me deu de lhes fazer ver a necessidade de se atender essa parte. Falando comigo o Senhor durante a noite, eu lhes expus a inteira vontade de Deus. Veja, ele já estava falando, explicando a eles sobre isso, sobre questões de construções. Então, se muitos aqui falam assim que toda a congregação hoje aqui é o que Luiz Franciscon queria, nas cartas há alguns desentendimentos e algumas tentativas dele de levar a um outro tipo de evangelho, de evangelização. Não devem jogar atrás das costas o que Deus nos faz saber. Ai de nós, se nós apresentarmos com o vestido faltando uma manga. Veja só, aqui é difícil assim, embora está no português, as falas eram diferentes, né? Não devem jogar atrás das costas o que Deus nos faz saber. E ai de nós, se nós apresentarmos com o vestido faltando uma manga. Luiz Franciscon, 1959. Transcrição original igual ao da carta. Bom, aí depois tem uma parte muito interessante aqui, ó, que ele fala da obra da piedade também. Essa obra da piedade é muito importante. Eu sempre procurei me enquadrar dentro dela e além de eu pô-la em prática, sempre encorajei aos outros a fazer o mesmo, porque é um mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Luiz Franciscon, 1959. Depois tem aqui sobre essa questão da construção, que é o que eu falei para vocês, né, dos templos. Quanto mais simples for a casa de oração, mais se manifesta a presença de Deus. Por isso, as congregações devem ser simples, não para atrair visita dos homens aos prédios, mas sim ao Senhor. Luiz Franciscon, 1959. Então é isso aqui, irmãos, é uma coisa que eu sempre falei.
Não tem problema ser abençoado um local e aí constrói um templo com um ar-condicionado mais confortável, porque ali um empresário, haja visto que esteja sendo atendida toda a necessidade da piedade, esse empresário foi lá, ajudou, comprou, mas agora investir lá logo na arquitetura já em alguma coisa luxuosa, gastança de dinheiro sem necessidade e ainda vendo que tirou daquele que foi lá para ajudar o próximo, a pessoa vai na igreja, deixa o dinheiro ali na intenção, muitas das vezes não é só de ficar construindo templo, alguns nem pensa nisso. Claro que tem a necessidade de acomodar alguém em uma reunião, mas alguns pensam no próximo primeiro, assim como o Luiz Franciscão ensinou, que era para ver o próximo. E não ficar ali investindo, vamos fazer aqui, vamos construir ali. O próprio fundador da igreja falou que era para tirar até dinheiro da construção, das compras de terreno, para ajudar na piedade, que é onde as pessoas passam necessidades. Mas em plena pandemia, Cláudio Marsola ainda anunciou que foi tirado o dinheiro da piedade, porque o caixa estava gordo, e colocado em construções. Agora, como que dentro de uma pandemia, isso em 2021, sobra dinheiro na piedade? Algo está errado. Não adianta você fazer por marketing. Ajudamos uma família aqui, outra ali. É igual esses sistemas que tem até no governo, que tem, por exemplo, mas coloca adolescente numa fundação casa, ali é tudo marketing, porque o crime está aí, não estão fazendo nada, na verdade. E aí coloca ele como falando, ajudando, aí tá até sobrando, mas será que está ajudando mesmo o próximo? As pessoas que precisam aí para o seu filho de uma cirurgia, remédios caros que às vezes não encontram no SUS, um tratamento do próximo? Será que está a Obra da Piedade mesmo visitando toda a congregação da sua cidade, na qual às vezes queriam que batizassem? Tem que batizar, não, tem que chamar outra aqui, vamos levar para visita, Deus chama, Deus sai. Será que está visitando os antigos, que eram as famílias mais antigas? A Obra da Piedade, será que tanto acham, né, que às vezes querem o cargo, esses diáconos, será que está saindo nas famílias de todos que estão na cidade? Mas é muito grande, mas então constitui mais pessoas que tenham o dom para fazer essas visitas. Vê se está indo tudo bem, não é porque às vezes aparenta que a pessoa está bem financeiramente, que não tem uma necessidade. São as mesmas pessoas que ajudam o próximo, colocam o dinheiro na piedade, são pessoas que às vezes estão passando necessidade, mesmo que você olhe e fala, nossa, tá tudo certo com ele. Quem dirá outros que não são ajudados, às vezes tem a casa ali, chove dentro da casa, a casa está mal acabada, uma situação terrível, não tem onde morar, não tem coleta especial para essa piedade. Agora coloca lá, fala assim, vamos fazer uma coleta especial, vamos fazer uma coleta de intenção, 3 parcelas para não sei o que, para compra de terreno, estacionamento, falta isso na igreja, falta construir, falta fazer mais, eu não sei quantas casas de oração, a obra está crescendo, mas será que não tem uma coleta única só para falar de piedade, uma coleta especial? Falar assim, nós temos uma coleta especial, né? Para piedade. Às vezes coloca lá assim, coleta especial para construção, depois fala, e aí vamos ajudar uma coleta única que vai ter, sendo ela para quê? Viagem, manutenção, de novo falando em partes de templos, daí coloca piedade ali no meio, mas será que nunca precisou de uma piedade assim, uma coleta de intenção ou uma coleta única para a obra da piedade? Como que faz? Se a pessoa precisa tem um local ali, uma região, a gente viu situações aí de indígenas, por exemplo, eles fazendo um lugar para acolher os irmãos, os servos do ministério que chegam ali, né, para acolher, para poder fazer as visitas nas aldeias. Não tem uma coleta especial, fala assim, vamos ajudar esse povo ali, né, que estava caçando para comer, né? Eu sei que são a vida deles, eles têm essa vida. A pessoa fala, mas ali eles gostam de ser daquele jeito. Mas irmãos, não tem nada para atender em obras, sendo como obra da piedade aqui no Brasil, como uma coleta única, né? Será que não tem uma coleta única para falar assim, olha, vamos fazer uma coleta única porque está precisando na piedade e atender tais motivos dentro da piedade, tais pessoas, tais padrão de vida ou reforma da casa de alguns irmãos. Se você não vê isso, você só vê que tá a luz que deveria ser a ajuda ao próximo, a luz que devia ser a piedade, né? A caridade, como o Luiz Franciscão falou, ela fica ofuscada, ninguém sabe para onde está indo, se está ajudando mesmo, se está sendo atendido. Até mesmo porque muitas das vezes alguns casos são casos que tem alguém na família ali que não tem liberdade, ou esse está fora ali da graça faz tempo, né? Tempo que está fora da graça, tá ali, até visitou outra igreja, então nem vamos lá visitar ele. Aí sobra mesmo, sobra muito dinheiro para piedade. Quando assim, se olha só a quem quer ver,
né? E muitas das vezes se sobrou. Eu vejo igrejas, outras igrejas, denominações, aqui tem uma aqui nessa cidade mesmo, que aconteceu deles ajudar até outras igrejas, contribuindo com outras igrejas. E aqui se vê, né, que ajuda só o que está dentro da igreja, chega ao ponto até de sobrar. Será que está mesmo atendendo todo mundo dentro da instituição? A todos, visitando todos que são verdadeiramente necessitados, tendo uma boa conversa, porque os irmãos não podem ir só suspeitando de alguém. Haja visto que teve diáconos, quando minha mãe era da obra Piedade, diáconos verdadeiros piedosos, que ajudavam o próximo, sem olhar a hora, né, sem olhar dia, ali estava sempre atento ao que as irmãs trazia para ele, ajudava, e outros já ficavam escolhendo, não deixava atender o que elas falavam. Tem muito isso dentro no meio, né? Que as pessoas dizem que vai tudo bem, né? Dentro de uma pandemia. Veja, eu vou colocar o vídeo para vocês aqui. Na pandemia foi que ele falou, né? Que tava gordo, caixa aí, tava tendo muito fruto, porque o povo ajudava mesmo. Claro que ajuda. O povo quer ajudar o próximo, né? Mas só que acaba entregando para a igreja, para a denominação fazer essa parte. É triste, porque daí decide-se que o dinheiro desse que ajudou mandou para ajudar o próximo tem que ser tirado porque sobrou dentro de uma pandemia. Havia a piedade, um fruto bom que a Irmandade sempre atendeu muito bem a obra da piedade, até com valores maior do que se dava a construção. E ocorria o quê? Que tinha sobra na obra da piedade e faltava para comprar terreno. Todos os anciãos aí sabem disso. Isso não é novidade, vamos falar. Todos sabiam. A piedade estava gorda e a manutenção não digo, mas a construção sempre machucada, sempre com pouco fruto. Um ano que, 2021, isso daí que ele falou, né? Um ano que estava saindo do lockdown, ou estava ainda no lockdown, ali, ou seja que acabou de sair, muitas pessoas, empresários, desempregados, pessoas que, desempregados, empresários que teve que fechar suas portas, pessoas sem emprego, né? E não sobrando na obra da piedade da congregação cristã no Brasil. É uma lástima. Dá para acreditar nisso? Mas vocês acreditam, porque infelizmente a gente está falando isso aqui para o bem. Porque quando a gente começa a criticar só qualquer problema da instituição, as pessoas elas deixam de ouvir. Todas as instituições religiosas, estou falando do catolicismo, espírita, né? Eu sempre cito aqui uma igreja que chama A Luz do Mundo, uma igreja que tem até série na Netflix, né? E na HBO, ela chama em outros lugares a Igreja do Véu, né? Como sair, o livramento que as pessoas teve deste lugar. Essa igreja, por muitas das vezes, teve os críticos dela, que ficavam falando isso aqui, falou isso aqui. E ele não queria ver uma construtividade, algo construtivo dentro dessa instituição. Ele queria que ela acabasse, queria que as pessoas não fossem, que ela acabasse, e aí vira aquilo lá. Mas quando você começa a ver uma chance de que possa melhorar, e isso é bom também, né? Que as pessoas sejam muito mais esclarecidas ao ponto de não precisar ser submissa a um sistema, se enxergue a verdade do Evangelho, né? Mas ao mesmo tempo, se você não olhar com cautela e não entregar uma mensagem construtiva para essas pessoas, tende a construir um lugar muito mais fechado e mais perigoso, aonde você, com certeza, sabe que muitos não vão entrar, mas também vai ter uma parcela da população que vai sofrer amargamente naquele lugar, que foi o que aconteceu com a Igreja Luz do Mundo. São pessoas que ela não deixou de existir, aliás, veio até para o Brasil após até as polêmicas envolvendo o seu líder. Ela cresceu, ela expandiu. Então, por quê? Pessoas são enganadas. E infelizmente não tem o que fazer com muitas pessoas, né? Mas vamos ver aqui, por exemplo, a Bíblia ela fala em 2 Timóteo, capítulo 2, a gente vai ver aqui no versículo 14. Lembre-se, aqui está escrito, evitem discussões inúteis. Lembre-se essas coisas a todos e ordene-lhes na presença de Deus que deixem de brigar por causa de palavras. Essas discussões são inúteis e podem causar grave prejuízo a quem as ouve. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Senhor, né? A aprovação de Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador que não
tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Evite conversas tolas, profanas, que só levam a mais comportamentos mundanos. Isso aqui, fala para levar a mensagem da verdade e também, ao mesmo tempo, não ficar com conversinhas, com coisas que não vai levar a lugar algum. Tem pessoas aí que criticam até ponto de achar coisas que não existem. Depois tem que até pedir perdão porque falou uma coisa que não estava lá, porque ele enxergou. A vontade de só criticar era tanta que ele enxergou o erro. Só o erro, né? Assim, às vezes nem aonde tem, aonde não tem também, né? É coisa terrível, irmão. Eu vou pular aqui para vocês já para falar aqui, do versículo 23, ensine com paciência. Digo mais uma vez, não se envolva com discussões tolas e ignorantes que só servem para gerar brigas. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento e assim conheçam a verdade. Então voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Veja aqui, instrua com mansidão aqueles que se opõem, com mansidão, né? Não é falando que vai para o inferno, que são sectários, taxando de nomes pejorativos. Então, voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazer o que ele quer. Às vezes as pessoas estão dentro de um sistema, ele não consegue enxergar a realidade, a mensagem do Senhor. Quando eu comecei a ver as histórias e a biografia do Luiz Franciscon, eu comecei a entender que ele não era preso dentro de um sistema. Tanto que ele anunciou o evangelho, ali começava um lugar, ele instruía como deveria ser, eles iam lá perguntar para ele, ele falava. E ele falou em uma das cartas, falou assim, o que eu tinha que fazer eu fiz, né? Ele me deixou assim. Eu já instruí, eu já falei, não tenho mais o que falar. E são várias cartas assim, irmãos. Dentro de denominações aí que as pessoas estão saindo da congregação para entrar, tem os seus problemas. E às vezes são problemas de afronta ao Senhor e graves, tá? Não estou nem falando só do calvinismo, da teologia dos predestinados. São coisas que eu vou entrando no canal aqui aos poucos para vocês, tá ok? Então, o que eu quero? Que as pessoas, mesmo dentro da instituição, ao ponto que ele enxerga o Evangelho, a verdadeira mensagem da cruz, como Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador, são coisas que são básicas para você saber. Não tem que ficar assim batendo a tecla, preciso de uma igreja bíblica para me converter. Alguns chegam ao ponto de umas regiões malucas da congregação, cada pregador que tem, que ele acaba saindo do CB, não tem como ficar. Mas falar que você vai lá na presbiteriana, vai lá na batista e vai ver só mil maravilhas, claro que saindo de um sistema que estava te aprisionando, te deixando doente, já é muito bom, mas também não vai ter frustrações com seres humanos, é o que eu sempre falo para vocês. E essa mensagem que eu queria deixar para vocês, irmãos, aqui sobre essa questão bíblica, né, de como aprender e por que eu trago aqui as falhas, os erros envolvendo, né, as falas do próprio fundador sobre a obra da piedade, porque foi um erro muito grande chegar numa pandemia e falar que estava sobrando do caixa da piedade, então vamos para construções. Isso aí não precisa ser muito inteligente para saber que é impossível sobrar, é só atender a todos sem olhar quem, e quero ver se sobra. Falta. Estamos vivendo dias difíceis, entramos num país. Aí são governantes e governantes muitas vezes pensando em si mesmos. Infelizmente é assim. Esse é o vídeo de hoje. Se inscreve no canal. Inscreve lá no canal do Medita Fé. Conheça ali esse instituto que eu aprovei, que eu conheci dos irmãos. A gente vê ali o lançar do Evangelho, a adoração a Deus. Quem quiser conhecer, entrar no grupo, mesmo que você seja da congregação, não quer sair, mas só para conhecer, né, ter mais relacionamentos com pessoas que vivem como igreja real e verdadeira, né? Então, se não der certo, irmãos, a vida vai seguindo, você vai adorando a Deus, buscando a Deus, discernimento, mas vai lá, conheça o Medita Fé, né? Tem aí o número de WhatsApp no final do vídeo e inscreve no canal deles. Paz e graça verdadeira no coração de todos e até o próximo vídeo.